A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton. Venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração, nesse dia, nesta noite, neste momento ao qual você está ouvindo. Uma mensagem a qual tem falado demais ao meu coração. Todos nós que queremos ter um relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo do Senhor, é necessário nós aprendermos alguns princípios aonde vamos dar os nossos primeiros passos para essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Saber quem é Deus não significa que temos uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus é totalmente diferente em saber quem é Deus. Pois quando nós sabemos quem é Deus, nós sabemos pelo título, pelo nome que ele tem, pelo poder, pela a sua manifestação através de milagres e etc. Mas quando fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de compartilhar, fala de uma amizade profunda, fala de intimidade. E intimidade não são todos que têm. E Deus quer que cada um de nós desejamos por esse relacionamento com Ele. E pararmos de viver uma fé artificial ou enganar nós mesmos em achar que temos um relacionamento com Deus. Quando você conheceu a sua esposa, que hoje é sua mulher, ou vice-versa, quando você conheceu seu esposo, que ainda namorava, você apenas sabia quem era ele. E você começou a desenvolver um relacionamento aonde você começou a passar a conhecer a ele. E além de saber, agora está começando a conhecer. E quando você conheceu o esposo ou a esposa, vocês casaram e começaram a ter agora uma intimidade, um particular. É exatamente isso que Deus quer, que todos nós possamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Chame a atenção de Deus. Conheça Deus no profundo. Porque, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a seguir, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus, aleluias, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, penetra e prescuta o coração de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai lá dentro do coração de Deus e revela a boa e perfeita vontade de Deus Pai para nossas vidas. E aquilo que está oculto, em secreto, no versículo 9 ele diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem para revelar a todos os que o amam. Mistérios ocultos que Deus não revelou a geração nenhuma, a homem algum. Ele está esperando para se manifestar e se revelar para você. Os ocultos. Segundo Paulo, escrevendo aos Efésios e também aos Colossenses, a dizer que Cristo conquistou para nós riquezas que estão no secreto de Deus, nas regiões celestiais, para revelar a sua igreja, para entregar a sua igreja. Ele vai dizer mais ainda que Jesus já conquistou isso para nós. Agora, cabe a mim e a você, a nós,
ir atrás dessas riquezas insondáveis, atrás dessas riquezas que Cristo conquistou para mim. Kalamandaraya, Kalavarasene, Nikibi, Kamandaravasai, que Ele conquistou para mim, para você, para nós. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, é para você dessas riquezas espirituais. Oh, alabandaravashande komaneremikai, alavarasé, kalabandarás. Riquezas que Jesus conquistou para mim, para você, e que nós muitas das vezes ficamos de braços cruzados e perdemos aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Os religiosos vão dizer que Jesus só conquistou para nós só a salvação e pronto. O segundo grupo vai dizer que Jesus, além da salvação, ele conquistou o melhor da terra e pronto. E se prenda a isso. Jesus sempre falou do que é espiritual. Quando ele ia falar do material, ele falou: não se preocupeis com o dia da manhã, porque ele não vos pertence. Ou seja, porque ele iria suprir a nossa necessidade. Mateus 6:33, busquai primeiro do reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele falou mais do nosso espiritual do que do nosso natural. E nós ficamos muito presos às coisas físicas, às coisas da terra, sendo que o apóstolo Paulo, a Colossenses, vai dizer, capítulo 3, vai dizer que olhai para as coisas do alto, não da que estão na terra, porque são passageiras, transitórias, mas olhai para as coisas do céu, do alto, porque são eternas. E Cristo conquistou riquezas. Ah, se você soubesse a autoridade, o poder que está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, nós começaríamos primeiramente, a exaltar, a glorificar a Jesus como nós nunca adoramos. Segundo, nós começaríamos a profetizar sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossa casa, ministério, sobre pessoas, porque há um poder sobrenatural dentro de mim e de você. Mas é necessário nós tomarmos posse e viver essa vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu não estou falando de uma comunhão religiosa, como muitos anos, muitos líderes têm ensinado. Uma comunhão religiosa. Não é essa. É a comunhão do reino de Deus. Jesus, Jesus não veio trazer religião ao mundo. Jesus veio trazer o reino de Deus, o evangelho, boas novas a nós. A religião atrapalha, mas o reino de Deus traz vida. Ele desembaraça e faz com que nós vivamos o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Quando eu abro a minha Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, a minha alma, falta pouco sair de mim, porque é um versículo que mexe no profundo daqueles que têm realmente o conhecimento e a revelação que está contido apenas neste versículo. E nós temos vários versículos da palavra do Senhor que nos mostra as coisas maravilhosas da parte de Deus. Mas somente um nessa noite para mim e para você. Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão fartos. É aqui que está a diferença entre um homem e uma mulher de Deus para outro homem e outra mulher. É o desejo por Deus. É a sensibilidade por Deus.
pelo seu Espírito, pela sua palavra. É a sensibilidade, a dependência. A sensibilidade, a dependência de Deus faz com que se diferencie um homem e uma mulher um dos outros. Porque quanto mais desejarmos Deus, quanto mais fome e sede de Deus, mais próximo do coração do Pai nós estaremos. Nós mais desfrutaremos daquilo que Cristo conquistou para nós. Essa mensagem pode ser um momento crucial na sua vida ministerial, na sua vida por completo. Se você começar, aleluia, a aplicar esta palavra ao seu coração e começar a viver ela dia após dia, você vai ver que a sua vida vai mudar. Essa vida seca no Espírito vai mudar. E você vai começar a andar nas águas do Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 47. Alamandorobondo comende, rababarassorobondo comanarachandarabakai, lemikene canaracé. Deus quer que a sua igreja viva o sobrenatural. Deus tem urgência para usar a sua igreja. Deus tem urgência para usar a sua igreja. Não placas, igreja, que somos eu e você. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tenha fome, tenha sede de Deus. Acorde pela manhãzinha cedo, desesperado em praticar a justiça de Deus. Praticar a justiça de Deus é fazer o que é certo, é guardar os mandamentos de Deus, mas de maneira prática e fácil de compreender. Praticar a justiça de Deus é fazer o que é certo, da hora que você e eu acordarmos até nós ir dormirmos. E quando acordarmos, acordar da mesma forma, com um desejo incansável em fazer o que é certo, em desejar Deus todos os dias. É acordar pela manhãzinha cedo e dizer: "Oh, amado da minha alma, alabaracé, quemende camandarai." É acordar pela manhãzinha cedo e dizer: "Oh, amado da minha alma, acordei louco por ti." Imagina um homem ou uma mulher apaixonado por alguém. Quantas loucuras eles são capazes de fazer. É esse desejo com mais intensidade que Cristo quer que nós tenhamos por Ele. Deixamos um pouquinho nossos corações desapegados da terra e vamos nos envolver com o reino de Deus. E a nossa vida por completo vai mudar. As coisas aos nossos redores vai mudar. Porque vamos começar a abrir portões dimensionais sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. A atmosfera espiritual vai mudar no ambiente a qual nós vamos estar. E coisas extraordinárias da parte de Deus vai começar a acontecer na minha vida e na sua vida. Antes de acontecer no físico, no natural, primeiro acontece no espiritual. E se nós compreender isso e começarmos a aplicar na nossa vida cotidiana, vamos ver coisas, vamos vivenciar coisas sobrenaturais da parte de Deus. Não estou dizendo que você vai ser um semideus, mas eu estou dizendo que nós andaremos nas potências de Deus. Paulo vai dizer, em algumas vezes, que ele andava nas potências de Deus, nas potências do Espírito Santo. Paulo vai escrever nas 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer assim: "Ora, quando eu fui a vós, eu não fui com sabedoria humana, mas quando eu fui até vós, foi em demonstração, no poder do Espírito Santo de Deus." É assim que Deus quer que a sua igreja ande. Não importa se você tem um nome de apóstolo, pastor, obreiro, isso é o de menos. Isso é um reconhecimento que virá ou já veio sobre a sua vida, da parte de Deus.
Mas isso não significa que é só os pastores. É toda a igreja de Cristo. Seja membros, obreiros, seja qual posição que você esteja ministerial na presença de Deus ou na obra. Isso é o de menos. O importante é que você tenha o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, é para você esse poder. É para você esta comunhão. É para você tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Visíveis e invisíveis, como diz o apóstolo Paulo. Tenha fome, tenha sede de Deus. Fique com essa reflexão, com essa palavra no seu coração. Estava aqui, passei algumas horas estudando, mas agora o Senhor falou fortemente em meu coração para que eu trazesse essa palavra ao meu e ao seu coração, para que eu e você possamos vivenciar algo novo na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.